missionário o pastor Vanderlei. Glória seja dada no nome do Senhor Jesus. Está conosco hoje o pastor Vicente. Liga lá, pastor Vicente, a guitarra, né? Porque agora aqui é diferente, não é mais aqueles fios, né? Isso. É Pastor, tá moderno. Isso. Tá aí a guitarrona bonita, hein? Coisa boa. Deus me deu ontem. Glória a Deus. O pastor Vicente vai se preparando aí para louvar a Deus com hinos, irmãos. Vamos ler, né? A palavra. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui no culto de Santa Ceia, né? Amém. E como usa fazer os santos, né, irmãos? A gente vamos receber aqui o pastor Vicente. Como sois bem-vindo, amém? Amém. Como é que nós vamos fazer? Sois bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? O pastor Vicente é da casa, a hora que quiser vir, sabe que pode vir. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Se ele falasse que vinha, eu já tinha pedido para ele preparar uma mensagem, né? Mas pelo menos o hino vai louvar, irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? João capítulo 18, meus irmãos, versículo 28. Olha aqui enquanto o pastor afina ali a gravar a guitarra. Amém, irmãos? João capítulo 18, versículo 28 diz assim: então os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era bem cedo, e para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa, não entraram na residência oficial do governador romano. Então Pilatos saiu para falar com eles e lhes perguntou: que acusações trazem contra este homem? Responderam: se este não fosse malfeitor, não estaríamos aqui. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aleluia! Quero na frente da mesinha aí. Vou ligar. Põe aí. Que Vou pôr ela pega. na guitarra, tá bom? Isso. É long ou in? É long? Acho que é long, né? Que tem dois. Vem. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia! Irmãos, eu vou saudar todos com a paz do Senhor. É uma alegria estar aqui. Eu vim da igreja, né? Lá termina às 8. E eu não mais resido aqui no Jardim Vitória. Estou no Jardim Promeca City. Não é mais Jardim Promeca, é Promeca City. Eu moro num condomínio aberto. Aleluia. Então fica aberto dia e noite, não entra ninguém lá. Glória a Amém? Jesus. Amém. É um processo que eu estou passando, não foi fácil, tá? Eu não vou relatar o que aconteceu. Deus sabe todas as coisas. Eu estou me despedindo da igreja aí, que vou ajudar o pastor Rafael lá em Várzea, no Jardim Bertioga. Mas sempre lembro aqui do pastor Marcelo, quando eu puder eu venho. Eu peguei essa guitarra ontem, peguei meu violão, eu orei, eu falei: Senhor, eu quero uma Golden legítima. E essa guitarra é quase R$3.000. Eu não tinha condições financeiras para comprá-la. Aí o irmão pegou, olhou meu violão e falou: o varão, lá no São José 1, na igreja do pastor Antônio Mário, na Luz do Mundo, que você já ministrou lá. Aí o pastor Antônio Mário falou: ele tem um ciúme dessa guitarra, ele nem toca aí, nem abre a capa. Quando ele chegou e viu meu violão, falou: nós não vamos fazer rolo, porque o crente não faz rolo não, nós vamos fazer uma troca, você aceita? Falei: varão, eu quero em nome de Jesus, está decretado. Aleluia. E aí hoje eu estreiei ela, falei: ó, o pastor Mercelonias perguntou assim: precisa consagrar? Não, falei: não, era com servo do Senhor e é consagrado. Tudo que nós trouxemos de fora para dentro da casa tem que consagrar, né? Amém. Amém? Glória a Deus. Então eu vou louvar a Deus aqui rapidinho. Glória a Jesus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Está desligado. Alô? Som. Meu Deus. Eu não vou pôr, eu vou
vou baixar aqui porque ela é pesada, isso aqui não aguenta. Acho que vai correr. Vou comprar uma correia nova. Louvado seja o seu nome, Senhor. Quando em cativeiro te levaram de Sião, os teus sacerdotes prantearam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminharam triste o povo santo do Senhor. Ó Jerusalém, porque deixaste de adorar ao Deus que das batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é o teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é o teu lugar. Clama ao teu Deus que Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Abrindo a oportunidade e as palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Deus continue abençoando, meus irmãos. Vida do pastor Vicente, glória a Deus. Meus irmãos, vamos meditar aqui na palavra do Senhor. Daqui a pouco vamos fazer que é a liturgia da Santa Ceia. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós lemos aqui em João, meus irmãos, capítulo 18, versículo 28 aqui até o 30, né? Esse texto fala aqui de Jesus, né, irmãos, perante Pilatos. E esse texto é um texto que a gente lemos propositalmente por se tratar de um culto de Santa Ceia. Como a gente já temos dito, meus irmãos, a Santa Ceia do Senhor, ela é um memorial, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E nós fazemos aqui, meus irmãos, aleluia, também como um mandamento, né? Que o Senhor Jesus Cristo nos deixou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nos cultos de Santa Ceia nós aprendemos também, meus irmãos, que quando nós colocamos a mão ali no pão, né, no cálice, muitos lugares vão dizer que é um símbolo, mas não é um símbolo. O símbolo pode-se dizer que ali no logo, aquele ali sim é o símbolo da casa de oração, né? Numa bandeira de uma cidade você vê um símbolo, tem a bandeira do Brasil, você vê um símbolo, mas não é o pão e o néctar ali na outra não é um símbolo, mas é um memorial. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Verdade. Esse memorial, meus irmãos, é um mandamento. Dentro desse memorial nós abordamos aqui um texto aqui, apreço aqui de João capítulo 18, versículo 28, aonde Jesus, meus irmãos, ele é levado ali perante Pilatos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para ser ali julgado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E qual que era a acusação que eles tinham contra o Senhor Jesus Cristo? Era uma acusação infundada. A acusação que eles apresentavam era que Jesus
dizia ser o próprio Deus, e ele mentia? Não, ele não mentia, porque Jesus era o próprio Deus, louvado seja o nome do Senhor. A questão é que os judeus não aceitavam, a questão é que os judeus, meus irmãos, não queriam daquela forma. Os judeus queriam da forma deles. Qual que era a forma deles? Eles esperavam o Messias que vinha ali de dentro do palácio. Eles imaginavam ali o Messias que viesse de uma linhagem rica. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eles também, meus irmãos, aleluia, não podiam entender e compreender que Jesus Cristo, ele veio para morrer na cruz, não somente pelos judeus, mas também pelos romanos, porque assim como Pedro, meus irmãos, os próprios discípulos, eles esperavam o quê? Eles esperavam que assim como Davi era de guerra, assim como Josué era líder de guerra, eles esperavam um líder de guerra que vinha para montar um exército para destruir Roma, para destruir o Império Romano. Então eles esperavam que, assim como Pedro, quando os soldados foram ali para prender Jesus ali no jardim do Getsemane, aonde Pedro ali ele puxa ali da sua espada e corta a orelha de Malco, ao ponto de Jesus operar um milagre ali de pegar a orelha e fazer ali com que ela colasse instantaneamente, voltasse ali ao seu normal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então eles vendo ali aqueles milagres, o que Cristo já havia dito, louvado seja o nome do Senhor, como que era necessário ele ir para a morte de cruz. E em certa ocasião a Bíblia nos diz que quando Jesus diz isso, o próprio Pedro dá lado para Satanás e diz: não fale isso, o Senhor é rei, o Senhor veio de Deus, não permite que te levem para a cruz. É onde qualquer um poderia ter um discernimento de que Pedro era uma pessoa boa, estava falando uma palavra boa, um conselho bom, mas o Jesus Todo-Poderoso teve o discernimento e disse: para trás de mim, Satanás. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que o foco de Jesus Cristo era de vir trazer um sacrifício vicário, um sacrifício único, como o beabá do cristianismo vai nos dizer em João no capítulo 3, versículo 16, que Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que Jesus sabia, meus irmãos, que era necessário ele sofrer, era necessário, aleluia, ele ser julgado, maltratado. E aquele, meus irmãos, que veio para ser o salvador ali da nação de Israel, que veio para ser o salvador ali dos judeus, estavam sendo levados, aleluia, para serem condenados pelos próprios judeus. E a Bíblia nos diz que o próprio Pilatos, meus irmãos, se você continuar lendo aqui, você vai ver que o próprio Pilatos começa a dizer: olha, vocês trouxeram esse homem aqui, mas eu não vejo acusação nele, eu não vejo nada de mal nele. Por quê? Porque a fama de Jesus já havia corrido. A própria família de Pilatos ali perceberam que ele era diferente, e a perseguição ali era religiosa. Ou seja, o próprio Pilatos sabia que ele era diferente, porque o que ele fazia provocava ali dentro do sumo sacerdote, ali daquelas seitas religiosas, dos fariseus, dos saduceus, provocava ali o que? Uma perseguição. Porque enquanto os saduceus ali, os fariseus, eles vinham só com palavras, somente com jugo, onde eles jogavam jugo sobre as pessoas, Jesus vinha com sinais, prodígios de maravilha, Jesus vinha com cura, Jesus vinha com multiplicação, Jesus vinha com libertação, com salvação. Tanto é que se olharmos ali no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, ali no estopim, ali no evangelismo, no capítulo 11, versículo 28, ele fala: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então Jesus, meus irmãos, ele era manso, ele era suave, aleluia, o seu fardo não era pesado, louvado seja o nome do Senhor. E tudo ao contrário eram os sumos sacerdotes fariseus daquela época. Tanto é que Jesus fala assim: olha, vocês querem colocar um fardo sobre as costas das pessoas,
mas vocês não querem carregar nem o seu dedo mindinho. Vocês ordenam tantas coisas para as pessoas, mas só que vocês mesmos não cumprem. Louvado seja o nome do Senhor. É como eu estava dizendo esses dias, meus irmãos, gravei um vídeo e coloquei na internet. Deus falou para mim colocar e já preguei em cima disso. Nos dias de hoje não é o contrário, irmão. Tem pessoas que ensinam errado, e além de ensinar errado, ele quer que a pessoa participe do erro dele. É como os irmãos conhecem a minha visão. O ensinamento, a gente procura ensinar a Bíblia com o seu contexto bíblico, com o que é correto, com o que é certo. Se nós olharmos no Novo Testamento, como os irmãos sabem muito bem, a Bíblia em momento algum vai mandar você dar o dízimo, como as pessoas pegam ali em Malaquias. E tem pessoas que eles ensinam, só que eles mesmos não são dizimistas, eles mesmos não dão. Eles mandam as pessoas dar, dizem que tem que dar, mas eles mesmos não dão. Por quê? Porque são como os fariseus daquela época. Os sacerdotes daquela época, eles exigiam das pessoas, mas eles mesmos não cumpriam, eles mesmos não guardavam a lei, que eles mandavam o próprio povo guardar. Só que hoje, meus irmãos, Jesus nos tirou de tudo isso, não tem jugo pesado sobre nós. Hoje nós estamos na dispensação chamada dispensação da graça. E dentro dessa dispensação, meus irmãos, aleluia, os irmãos sabem muito bem que a palavra graça é o favor imerecível. Não é porque eu mereço, não é porque você merece, é porque Jesus pagou um preço muito alto na cruz do Calvário pela minha vida e pela tua vida. Aleluia. E a bênção vem sobre mim e sobre a sua vida, por quê? Porque cremos em Jesus, aceitamos esse sacrifício vicário dele na cruz do Calvário e procuramos, meu irmão, caminhar, aleluia, numa vida de constante melhoria, louvado seja o nome do Senhor, numa vida de constante transformação, uma manutenção diária, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz que enquanto o homem exterior vai se corrompendo, o interior vai se renovando dia após dia. Enquanto, meus irmãos, essa aparência humana, essa aparência física, o corpo vai envelhecendo, as rugas vão vindo, né? Vamos ficando mais debilitados, mas enquanto, meu irmão, a aparência física ela vai se deteriorando, vamos criando dentro de nós um homem interior fortalecido em Deus, que se fortalece a cada dia, e cada minuto que passa, cada segundo que passa, meus irmãos, estamos mais próximos de se cumprir aquilo que está em 1 Coríntios ali, no capítulo 15, versículo 51 a seguir. Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas seremos transformados num abrir e fechar de olhos, ante ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Então vamos ser transformados, meus irmãos. Esse corpo vai ser transformado. Só para concluir, olha só, meu irmão, como que o interesse aqui de Pilatos e a visão dele era de que Jesus não tinha culpa nenhuma. Ele diz assim no versículo 39: é vosso costume, porém, que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Todos começaram a gritar: este não, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um assaltante. Eles gritaram: solte Barrabás e crucifique a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Barrabás era um assaltante, meu irmão. Jesus era Salvador. Só que tudo isso aí, meus irmãos, já fazia parte do plano de Jesus, porque o plano de Jesus era ir à morte e morte de cruz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Tentaram até mesmo impedir, mas aquilo que ele veio para fazer, ele fez, meus irmãos. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E quando ele está ali na cruz, sendo crucificado ali, e ele diz: Pai, está consumado, ou seja, está feito, não ficou pela metade, está feito, está concluído. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para a bênção chegar na tua vida, na minha vida, meu irmão, não tem mais nada, ele já fez tudo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Agora o que você precisa é só aceitar, para que essa bênção venha sobre a tua vida. Glória a Deus. E aceitar muitas das vezes, meus irmãos, é ter que renunciar a algumas coisas. Quando lemos ali em João no capítulo 12, versículo 48, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, esta há de julgar no último dia. Aleluia. Então, meus irmãos, aceitar a Jesus é aceitar a sua palavra, é aceitar aquilo, meus irmãos, que ele requer de mim e de você. O que ele requer de mim
viver totalmente na dependência do Senhor Jesus Cristo, aleluia. É uma vida, aleluia, onde a Bíblia nos diz que aquele que roubava não roube mais, aquele que matava não mate mais, aquele que mentia não minta mais. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Agora, quando, meus irmãos, eu minto ainda usando um texto bíblico e não falo a verdade, é uma mentira, meu irmão, terrível. Não é uma simples mentirinha, não, é uma mentira terrível, porque você, quando usa textos bíblicos e não ensina a verdade, além de ser uma heresia, é uma mentira. Você está mentindo, você está enganando. E quantos são, meus irmãos, como ora acabei de vos dizer, estão mentindo, estão enganando. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Por isso que aqui, meus irmãos, Jesus se apresenta como que, olha só o que Jesus diz, ó. Perguntou-lhe Pilatos: então tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aleluia. Amém, meus irmãos? Verdade. Então, se somos da verdade, pregamos a verdade, doa quem doer, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas infelizmente a hipocrisia é terrível. As pessoas exigem e falam: você tem que dar dízimo, o camarada nunca deu. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas ele mesmo não faz. É aquele ditado, ó: faz o que eu mando, faz o que eu mando e não faz o que eu. Quer que eu ditado lá? Faz o que eu mando e não faz o que eu faço. É isso aí, né? Faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Coisa terrível, isso aí é coisa terrível. Nós temos que fazer o que nós ensinamos, e as pessoas também podem fazer o que nós fazemos. Por quê? Porque o que nós ensinamos é o que nós fazemos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se você entende, meu irmão, eu falo porque eu saí do meio desse povo aí, pastor Vicente sabe. Se você entende que esse texto de Malaquias é para os dias de hoje, você tem que dar isso, está ensinando o povo para dar isso, você tem que dar também. Não é verdade? Se você está mandando dar, você tem que dar também. Eu saí do meio do povo, pastor Vermelho, que os camaradas suavam falando em cima desse, mas só que ele nunca deu. Então o que é isso aí? É hipocrisia. Coisa terrível. Então é isso que os fariseus faziam. Dá para entender o tamanho do problema? Eles faziam isso. Eles colocavam peso pesado ali sobre as viúvas, sobre aquelas pessoas, mas eles mesmos não cumpriam, não faziam o que eles exigiam. Agora Jesus não, irmão. Você pode ver que antes de orar, mandar os outros orar, primeiro ele orou. E antes de jejuar, mandar os outros jejuar, primeiro ele jejuou. E antes de mandar evangelizar, primeiro ele evangelizou. Tudo ele fez primeiro para depois pedir. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, e o pastor Vanderlei que está orando aqui pelo pão, glória seja dada ao nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Aqui, meu irmão, Jesus está anunciando. Quando você toma a Santa Ceia, assim como Cristo anunciou, nós também anunciando. Quando ele fala, esta é a nova aliança, que não estamos mais no Antigo Testamento, estamos na nova aliança. Se as pessoas insistem em ficar na antiguidade, é porque elas não compreenderam o verdadeiro significado do que Cristo fez na cruz. Mas aqui é bem claro. Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Então o que é? O memorial. Pois todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Sabe o que nós estamos fazendo aqui hoje à noite, pastor Vicente? Estamos também anunciando a morte do Senhor até que venha. Louvado seja o nome do Senhor. O diabo não queria que fizéssemos isso, meu irmão, mas estamos aqui, aleluia, anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sendo que ele morreu, ele ressuscitou e vivo está, e vem para arrebatar a sua igreja no nome do Senhor Jesus. Amém?
O que o pastor Vanderlei está dando aqui? Pelo pão aqui? Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Levantem suas mãos e oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, estamos aqui diante da tua igreja, Pai, neste começo desse mês, ó Pai. Pai, eu peço nessa noite, Senhor, nós consagramos este pão, ó Pai, aqui diante da tua igreja, diante dos teus filhos, ó Pai, diante do teu ventre, diante do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ó Pai, a qual consagramos nesta noite, ó Pai. Quem quer assim, amém? Fiquem todos de pé, meus irmãos, para participar. Aleluia. Esse pão que é um memorial daquilo que o Senhor Deus sofreu na cruz do Calvário. Amém? Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém, irmãos? Comei todos. Esse é o memorial, tanto que o Senhor Jesus sofreu por nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Pastor André, vai colocar isso aqui também? Pode solar, pastor. Pode solar. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, abençoa esse cálice, abençoa cada um dos teus filhos, ó Pai, aqui vão participar desse cálice nessa noite. Abençoa aquele que por um motivo ou outro não pode estar aqui, papai, mas é diante de ti, diante dos teus anjos, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, diante da igreja, para consagramos nessa noite, ó Pai. Quem quer assim, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem famintos a Jesus, vem cear. Amém? Tomai todos. Amém. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus.
abençoado, hein? Som afinadinho. Deus continue abençoando. Pastor Vicente. E vem mais vezes, viu, pastor? Demorou para mim, né? Tava com saudade do senhor, né, pastor? Vem mais vezes, marca um dia vem pregar aqui, tá bom? Amém. Se quiser vir pregar na próxima ceia, pode vir. Vai na sexta, né? Isso. Sexta. De sexta, infelizmente, às vezes fica só eu orando aqui, né? Que dá pouca gente. Mas terça, né? Terça, sexta. Terça não é público? É para ser com de ensino, né? Que às vezes dá pouca gente, fica mais eu orando aqui, né? Mas se quiser vir orar aqui mais, pode vir. De domingo dá um pouquinho mais gente. Às vezes o irmão está trabalhando, estudando, dá para vir de semana, mas pode vir. Terça, sexta, domingo estamos aqui, né? Com trabalho oficial aqui no nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, agradecemos a Deus. Terça tem ensinamento, oração. Sexta-feira também oração, no nome do Senhor Jesus, né? Agora no mês de junho vamos fazer um novo trabalho evangelístico aí com o carro de som. Então fiquem ligados, meus irmãos, que daqui a pouco Jesus vem buscar a igreja no nome do Senhor Jesus. Que Deus possa nos dar uma semana abençoada. Que Deus recompense o pastor Vicente aqui na terra, lá no céu. Que Deus continue conosco, irmão, em nome do Senhor Jesus, amém? Soberano Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, continua conosco, ó Pai. Leva teus filhos em paz para seus lares, livra de todo mal, de todo perigo, né? Nós vamos uma semana abençoada. Abençoa os irmãos ali do grupo de evangelismo, ó Pai. Abençoa o teu povo, a tua igreja. Abençoa os irmãos ali de Atibaia, do ponto de pregação. Meu Deus de glória, meu Deus querido, continue conosco, continue abençoando esta obra, meu Pai, em nome de Jesus. Seja assim, meus irmãos, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, mas também a consolação do doce Espírito Santo, continue sobre a vida de cada um de vós, e todos digam amém. Está encerrado em nome do Senhor Jesus. Salve o seu irmão com a paz do Senhor Jesus. O trovão estava com azul. Só no celular, hein? O trovão estava com azul. Aí falou, foi da Dulcinea, isso aí? Foi a ver, Glória a Deus.